Olá, amados, estamos de volta com mais uma ministração sobre a fundamentação. Estamos perseverando aí nesta semana vendo sobre o propósito eterno de Deus. Nesse dia de hoje, então, na terça-feira, seguimos meditando como Deus vai alcançar o seu propósito. Quando falamos que o propósito eterno de Deus é que Deus seja tudo em todos e que estejamos sempre unidos a Ele, precisamos entender como Ele revela esse propósito aos homens e como Ele vai alcançar o seu objetivo. O desenvolvimento da revelação do propósito, uma família, ponto 1. Se olharmos para Gênesis 1, 26 e 28, vemos claramente Deus falando do seu propósito e de como ele evoluiria. Ali fala assim, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vemos alguns elementos presentes nas duas passagens de Gênesis. Primeiro, Deus está nos falando sobre unidade. A família revela uma importante característica da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 3 pessoas, um Deus. Um mistério que só vamos compreender plenamente quando estivermos no céu. Mas todos os homens podem entender um pouco o que isto significa quando olham para a sua família. Ela expressa, a imagem de Deus. É bem verdade que o pecado causou e ainda causa muitas distorções nas famílias que vieram depois de Adão e Eva. Mas, de acordo com o plano original de Deus, família expressa a unidade que existe entre as pessoas da Trindade. Eles se amam, dependem um do outro e honram um ao outro em um nível de comunhão e unidade que só podemos ver nessa família divina. Mais adiante, quando falarmos da igreja, veremos que a unidade própria da Trindade se revela tanto nas famílias terrenas quanto na família de Deus, formada por todos os que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, como está em João 1, 12 a 13. Ao discorrer sobre essa unidade, Paulo fala aos Efésios, aponta novamente, aqui Paulo vai falando então aos Efésios e vai apontando novamente para o Senhor Jesus, como o centro de tudo, pois é dele que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Em Efésios 3,15 vemos essa afirmação de Paulo. Então ele está aqui nos falando sobre esta família de Deus. Olhando pelo prisma da unidade, podemos afastar da nossa mente qualquer ideia de cumprimento do propósito de Deus de forma isolada, vivendo sozinho, um caminho, independente. Melhor do que dizer que Deus tem um propósito para a minha vida, é dizer que Ele tem um lugar para mim dentro do seu propósito eterno, junto com tantos outros, o que nos dá a ideia de mais um elemento a ser considerado, a quantidade. Deus quer essa grande família, Então vamos falar sobre quantidade. O Pai queria que a terra fosse habitada com os filhos de Adão e Eva, os filhos de seus filhos e assim por diante. Logo, podemos dizer que o propósito de Deus começa a se descortinar para a humanidade sob a forma de uma família, de uma grande e gloriosa família. A mesma coisa Deus disse a Abraão, indicando o grande número de descendentes que ele teria, lá em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 2. E sobre essa unidade já falamos de uma grande quantidade, mas Deus procura uma qualidade. Além de ser uma família numerosa, vemos que o desejo de Deus para o homem e para toda a raça, que tivesse essa imagem e semelhança do Filho unigênito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto conhecido, está em Romanos 8, dali no 29, versículo 29.
Sabemos então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos 8, 28. Mas aqui fala então no 29 sobre a imagem, essa qualidade de vida semelhante à de Jesus. E a finalidade? Qual é o propósito então dessa família, né? Ser semelhante a Jesus, uma grande família. No texto de Romanos 11, 36, depois de dizer que tudo é dele e para ele, Paulo acrescenta uma expressão que tem um grande significado. A ele, pois, a glória eternamente. Assim, quando falamos em tudo o que Deus providenciou para atingir o seu propósito eterno, não podemos perder a finalidade de tudo, a sua glória, a sua alegria. O cumprimento desse propósito traria, né, essa alegria, traz essa alegria para Deus. A sua glória se manifesta. Isto elimina qualquer desejo ou pensamento humanista, ou seja, centralizado no homem. A glória que Deus já possuía antes de existir este mundo e que vai continuar existindo pela eternidade, nos inclui desde o tempo presente e para sempre, por causa do Espírito Santo que habita em nós para manifestar a vida de Cristo. E se você quiser ainda complementar, pegar as bases bíblicas deste estudo, vamos ali buscar em João 17,5, pode ler depois com calma em casa, Apocalipse 7,12, João 16,14, Romanos 16,27 e Efésios 1,12. E ainda dá uma meditada ali no texto de 2 Tessalonicenses 1,12. Então, vamos ver as perguntas que temos para hoje, para fortalecer e firmar esse estudo, buscando a revelação. Por que Deus quer uma família? Você sabe responder? Por que muitos filhos? E por que eles precisam ser semelhantes a Jesus? E para quê, né? Por que para a glória de Deus? Por que Deus quer manifestar a sua glória? Responda essas perguntas simples, você que ouviu o estudo sabe responder com certeza, e vamos firmar a nossa fé nas verdades de Deus. Pai amado, te louvamos por esse estudo, por esta palavra, e mais uma vez eu te peço, esteja abençoando a vida dos meus irmãos nesse dia e firmando, fortalecendo as bases da sua fé, da sua vida, da sua família, da sua casa sobre a rocha. Que esse propósito, essa grande manifestação dos teus planos, ele se cumpra em nossas vidas e sobre toda a terra. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida nesse dia. Segue firme, meu irmão. Vamos perseverar. Deus abençoe.